Olá pessoal, meu nome é Marco Túlio Cavalcante, eu sou médico urologista e andrologista e neste vídeo vamos falar sobre a cirurgia do ligamento suspensor. Essa cirurgia que tem o intuito de aumentar o pênis, a secção desse ligamento suspensor do pênis para aumento peniano, né? É uma cirurgia que atualmente está em alta, vários pacientes já se submeteram a esse procedimento, né, recentemente. Claro, é um procedimento que a gente vai ver que é antigo, mas agora deu um boom, estourou de novo a onda de pacientes que foram submetidos a esse procedimento. Uma onda maior ainda de pacientes que querem informações de boa qualidade sobre isso, né? Inclusive, vem muitos pacientes aqui no instituto, aqui no meu consultório, né, no meu instituto, para discutir sobre isso, se tem indicação, se que quer fazer, como é que não é, se eu faço, se eu não faço. Então, e eu sei que muita gente não pode passar numa consulta com especialista. E esse vídeo também não substitui uma consulta com especialista, mas é um vídeo informativo. É um vídeo que eu tento passar para vocês aqui várias explicações de qualidade, de teor científico, e também minha opinião, meu posicionamento sobre o assunto. Então, antes de começar, eu só peço 3 coisas para vocês, né? Se inscreve no canal, quem não é inscrito, né? Vocês vão saber muito aí sobre performance masculina, física, sexual, reposição hormonal, cirurgia para prótese peniana, doença de Peyronie, performance sexual e física do homem, né? Saúde masculina. Toca no botão de joinha, deixa a curtida, isso motiva a gente, né, a produzir, espalha também o vídeo para mais pessoas que estejam buscando, deixa relevante para o YouTube e também deixem seus comentários. Então, comentário é importante se você gostou do vídeo, se você tem dúvidas, sugestões de temas e sigam nossas redes sociais. A gente tem podcast, tem o canal do Instituto, tem meu Instagram, tem o Instagram do Instituto, então tem uma rede aí bastante boa aí de informações para vocês, tá bom? Então vamos lá, sem enrolação, sem mais delongas, vamos falar sobre essa cirurgia, tá? Primeiro, cirurgia de secção de cortar o ligamento suspensor. Primeiro vocês têm que saber o que é o ligamento suspensor. Ligamento suspensor, ele é formado ela é uma continuação de uma linha que a gente chama linha alba. Ela está no meio, né? Um entrelaçado de aponeuroses, que quando chega lá na pubis, né? No osso, na sínfise púbica, ela tem esse espessamento, né? E gruda no pênis, na túnica albugínea, na parede interna do pênis, uma parede mais forte do pênis, né? E serve para quê? Para 3 coisas, né? Para que serve o ligamento suspensor? Tá aí só para dar problema? Não, não é isso. Ele serve para manter o ângulo pubo-peniano. É um ângulo mais agudo, né? Então fica assim, o pênis para cima, né? Quem tem esse ligamento às vezes muito forte, fica muito para cima o pênis. Quem tem o ligamento mais solto, fica um pênis mais assim. Tem paciente que fala, o pênis 3 horas, o pênis 2 horas, o pênis meio-dia, né? Então aqui para cima, total. Então o ligamento suspensor serve para deixar o pênis mais para cima. Serve também para estabilizar o pênis. Porque você vê, tá com o pênis duro. Você coloca ele para um lado e força, soltou, ele volta. Soltou, ele volta. Então, isso é a junção do ligamento suspensor com os ligamentos laterais, são os ligamentos fundiformes, né? Que são um espessamento aí numa face chamada face de Scarpa, que ela se continua e vira a dartos, né? Então, quando elas se unem ali, formam um ligamento fundiforme, que são ligamentos laterais, que também dão estabilização para o pênis, tá bom? Então, é isso, serve para essas 2 coisas. E a terceira, ela protege o pênis, o feixe vasculo nervoso do pênis. Então, tá ali transando, bate a pub, né, aqui na raiz, né, você colocar tudo,
fica aquele trauma repetido. E o feixe vasculo nervoso, ele fica protegido, o ligamento suspensor fica por cima dele, né? E de certa forma tem uma certa proteção, amortecimento nesse ponto, tá bom? Então essas são as 3 funções do ligamento suspensor, tá? Que se você seccionar ele completamente, vai perdê-la, né? Ou parcialmente ou totalmente, tá bom? Então vamos lá, como é feita a cirurgia, né? A cirurgia ela pode ser só a secção do ligamento suspensor, que é um cortezinho em cima do pênis, né, onde ficam os pelos pubianos, né? E dali se aprofunda e corta o ligamento suspensor. Ou então você pode fazer igual uma cirurgia de fimose, uma circuncisão, descer até a base do pênis e também você tem acesso ao ligamento suspensor por essa incisão, que chama subcoronal. Então, ou infrapúbica ou subcoronal a gente consegue acessar o ligamento suspensor. Em geral, como é que é feito? É feito além de cortar o ligamento suspensor, faz um retalho que a gente chama de VY, para a pele andar mais para frente e aí parecer que teu pênis é maior. Doutor, vai aumentar o pênis? Não. Isso é só para colocar uma parte do pênis que estava mais embutido para fora, né? Isso é uma tentativa de colocar uma parte que está mais interna, que é a crura, que é a raiz do pênis, para fora. Quem me acompanha no Instagram, veja que quando eu coloco próteses penianas, né, eu coloco os stories dessas próteses penianas, eu coloco lá, tamanho total 24 centímetros. Daí vem uma chuva de comentário, fala, nossa, 24 centímetros, o outro 22 centímetros, o outro 20 centímetros. Quer dizer que todo mundo que eu coloco prótese tem pênis grande? Não. É porque é o tamanho da prótese total, é desde a raiz do pênis até a ponta. Então, por exemplo, às vezes a gente coloca uma prótese número 24 e o paciente tem 16 centímetros, né, de pênis na parte externa, né? Então, os 8 centímetros ficam todos de raiz. A raiz do pênis dele tem 8 centímetros, né? Então, de tamanho total fica 24, tá bom? Então é isso, pessoal. O ligamento suspensor, ele pode ser só seccionado ou seccionado com esse retalho VY, que geralmente é melhor, dá um resultado cosmético melhor, teoricamente. A gente vai falar aqui tudo de pró e contra, tá? Na verdade, tem mais contra do que pró. Vocês vão ver aqui sobre isso, tá bom? Bom, então essa é a técnica. Muita gente agora também associa essa cirurgia a uma lipoaspiração, faz uma lipoaspiração, prepara a gordura e injeta um pouco no pênis para engrossar. Então todo mundo fala, qual é a cirurgia que fulano fez, que o famoso fez, tal, tal. É uma lipoaspiração, prepara a gordura, injeta no pênis, faz essa secção do ligamento suspensor em VY, tá? Então essa é a cirurgia, né? Aumenta o pênis de verdade? É isso que a gente viu. Só realmente mostra o que tá. E a gente vai ver todas as considerações disso, viu? Então, e o engrossamento, né, que não é o objetivo do vídeo, mas já que eu falei, não é da parte funcional do pênis, é da camada, fica embaixo da pele, é subcutâneo. O pênis fica um pouco fofo, na verdade, não é? Por quê? Porque a gente sabe o que o paciente quer, a gente sabe qual a expectativa do paciente quando vem querendo uma cirurgia de aumento peniano. Ele pensa assim, vou falar que pode ser que você esteja pensando assim. Ele olha para o pênis dele e fala, ele mentaliza o pênis dele e fala, olha, eu quero isso aqui, vai aumentar 3 centímetros, beleza, então é isso aqui, maior 3 centímetros. Ele imagina só o pênis aumentado, pum, mas não é assim. Tem a cicatriz, né? A cicatriz fica
a gente vai falar isso depois, né? Muitas vezes tem decência, a angulação perde. Então, se for fazer o aumento, não é o aumento realmente o real interno do calibre, ele é subcutâneo, então fica meio fofo o pênis. Então, não é muito o que você espera, que a maioria espera, né? Uma minoria é consciente do que pode acontecer, do resultado que a cirurgia vai entregar, e aí sim, essa minoria é que poderia se beneficiar de uma cirurgia dessa, tá bom? Então vamos lá. Então eu já falei, adiantei algumas coisas aqui, como é feita. Qual é a expectativa do aumento, né? Então, a cirurgia dessa, expectativa de aumento pelos trabalhos de 1 a 3 centímetros, tá? Com a secção do ligamento suspensor. Com a satisfação, 30 a 65%, pessoal. Então, é uma cirurgia com 30 a 65% de satisfação. Então, é baixa. É baixa. Porque cirurgia não é um comprimido que tu toma. Não é uma, sei lá, uma coisa inócua, uma coisa que não pode te fazer mal, uma coisa que pode te deixar sequela. Então, você vai estar tomando risco de uma sequela e só 30 a 65% tem ali alguma, fica satisfeito depois, poxa, valeu a pena ter feito isso aqui, tá? E muito disso aí é por conta de expectativa do paciente pré-operatório. E também devido às complicações que podem ter, que a gente vai falar, tá bom? Então é um procedimento com baixo índice de satisfação. Lógico, tem trabalhos que destoam da literatura. O cirurgião fala, eu tenho 90% de satisfação, 80% de satisfação. Bom, são trabalhos isolados. Eu estou falando trabalhos que consigam ser selecionados e serem analisados por revistas conceituadas de peso de alto volume, tá bom? Bom, então vamos lá. Vamos falar sobre os riscos dessa cirurgia, né? Na verdade, eu esqueci de falar uma coisa. Antes dos riscos, esse aumento de 1 a 3 centímetros, pessoal, isso é fundamental, tá? Ele é com extensor peniano, tá? Então, assim, ó, tu faz a cirurgia e o cirurgião vai falar, olha, agora tu já fez a cirurgia, tu tem que usar um extensor. E esse extensor tem que usar tanto tempo, puxar o pênis, tal. Se não usar o extensor, não aumenta. Então, ora bolas, se você vai fazer uma cirurgia que você tem que usar um extensor, que se não usar o extensor não aumenta, não é mais lógico tu usar o extensor no pré-operatório, ver o quanto aumentou, e daí depois é que você fica ainda na cabeça se você vai fazer uma cirurgia ou não, né? Por quê? Porque o extensor a gente sabe que aumenta. Se você usa certinho o extensor, aumenta. Eu tenho um vídeo sobre extensor peniano aqui também no canal, tá? Então, lógico, é o extensor do sex shop? Não, não é o extensor do sex shop. São extensores profissionais, que eu também no vídeo detalho, né? Alguns extensores profissionais. E você tem que pegar esse extensor, um que faz vácuo, né, na glande, porque esse você consegue usar por mais tempo. E usar esse extensor 6 horas por dia, né? Com protocolos, né? Fracionados, mas em torno de 6, tem paciente que 8 horas por dia, né? Pelo menos de 4 a 8 horas por dia para tu ter ganho. Mesmo sem fazer a cirurgia, tem gente que ganha 2 centímetros, tem gente que ganha 1,5, tem gente que ganha 2,5, tem gente que ganha 3 centímetros, cara que usa muito tempo. Então, quer dizer, o ganho talvez seja principalmente após uma cirurgia de secção do ligamento suspensor, devido ao uso apenas do extensor. Por quê? O que a gente vê aqui? A gente vê assim, olha, fiz a cirurgia, não aumentou muita coisa, retraiu depois, aí tive que usar o extensor e aí aumentou. Ora, esse cara que foi, esse paciente que foi submetido à cirurgia, se ele só tivesse utilizado o extensor, talvez ele teria esse ganho, né? Agora, só que vai tudo de um comprometimento do paciente, né?
Como ele já pagou uma grana alta, um valor alto na cirurgia, aí ele se compromete a usar o extensor. Mas se o paciente vem aqui para a gente, tá? E isso acontece aqui, pessoal, todo dia, todo dia. O paciente vem para a gente, quero fazer a cirurgia. Falo, não, tal, vamos fazer o extensor primeiro, para depois você vir discutir alguma coisa sobre cirurgia. Vamos fazer o extensor. Aí prescrevo o extensor. Sabe quantos pacientes voltam aqui 6 meses depois, 3 meses depois, com a tabelinha de Excel dizendo que fez tantas horas por dia, o que é que teve de aumento, o que é que não teve? Sabe quantos? 1 ou 2 no máximo. Então, pessoal, o problema é que ninguém quer fazer o uso do extensor. O cara quer aumentar o pênis na moleza, na facilidade, né? Vou fazer uma cirurgia ali. E ele acha que é aquilo que eu conversei no começo. Ele acha que é o pênis dele aumentado em 3 centímetros, mas bonitinho, igualzinho como é que é, como ele está vendo no momento. Mas não é assim. Não é assim que acontece, tá? No calibre o pênis fica mais fofo e no tamanho ele vai ficar com cicatriz, vai ficar com pelos, vai ficar com um aspecto diferente. Então você que quer se submeter a uma cirurgia de aumento peniano por secção de ligamento suspensor, veja os resultados dos pacientes que já fizeram, pede para ver fotos, conversa um pouco, o ideal é uma triagem. Não é assim, tipo, liga, quero fazer uma cirurgia de aumento peniano, pum, marca, faz, assim você vai ter uma insatisfação muito baixo, né? E a gente vai falar ainda de indicação agora no final do vídeo, tá bom? Bom, quais os riscos desse procedimento, né? Risco de hematoma, tá? Então, tem vários pacientes que cursam com hematoma, fica tudo inchado, tá? E hematoma ali muito tempo pode ter uma infecção também, né? Isso aí complica o paciente. Deiscência, abertura dos pontos, quer dizer, abrir os pontos, a cicatriz fica hipertrófica, fica uma cicatriz grande ali, uma cicatriz grande, visível na raiz, ali na pubis, né? Orelhas, então umas orelhinhas de cachorro, por quê? Porque no que você avança o retalho de V e faz o Y, né? E fecha em Y, você corta em V, avança e fecha em Y, o escroto vai junto, né? Você faz uma escrotalização um pouco do pênis, porque a parte lateral ali do escroto às vezes sobe, depende da anatomia do paciente. Então, muitas vezes depois, esses pacientes seriam indicados para fazer a escrotoplastia, né, ventral, tá? Então, às vezes, isso incomoda alguns pacientes que depois vão ter que ser submetidos a outro procedimento, que é a escrotoplastia, que eu tenho um vídeo também sobre isso aqui no canal da escrotoplastia, tá bom? Pelos no pênis, né? Então, geralmente a gente tem pelo ali até a raiz do pênis, né? Mas como você faz esse avanço, o pelo também avança. Então, às vezes o paciente pode querer submeter aquelas depilações a laser, né, e tal. Perda do ângulo, perda da estabilidade, falta de proteção do ligamento, do feixe vasculo nervoso. Então é aquilo que a gente falou, o ligamento suspensor tem função, 3. Então, na angulação, se você seccionar, você perde a angulação. Na estabilização, se você seccionar de forma eficiente, perde a estabilização. Tem muito paciente que fala, mas eu não perdi. Porque provavelmente não foi seccionado de forma total, né? Ou então refez, fibrosou, alguma coisa. Mas se você seccionar totalmente, se a função dele é essa, você vai perder, né? E falta de proteção do feixe vasculo nervoso. Então, você vai ter essa questão aí. Outra complicação que pode ter, dependendo, é que como fica pertinho esse ligamento suspensor e se você for mais profundo e realmente mais agressivo nessa secção do ligamento suspensor, você vai cair muito perto do feixe vasculo nervoso dorsal,
que é o feixe que inerva e inerva o pênis, dá a sensibilidade do pênis e irriga a glândula, né, que é a cabeça do pênis. E se você tiver lesão disso, aí o negócio é mais sério. Perde a sensibilidade do pênis e pode ter alguma sequela grave na glande, na cabeça do pênis, né? Bom, outra coisa é a retração, pessoal. Retração é assim, ó. Você opera, você fez a cirurgia, saiu da sua casa, fez a cirurgia, estava bonzinho. 95% dos homens, 99% dos homens que querem fazer isso tem pênis normal. Então tá lá tudo bonitinho, normalzinho. Foi lá, fez a cirurgia, voltou. No pós-operatório teve retração, complicação, tudo, o pênis ficou menor. Isso acontece? Acontece. Eu já vi aqui no Instituto, O paciente ficou bem arrependido, eu não sei aonde ele fez, como fez, mas não foi uma nem dois pacientes que já tiveram retração dessa cirurgia no pós-operatório. Alguns conseguem reverter essa retração com o uso do extensor de forma adequada. Por isso que eu falo, porque não usa a porcaria do extensor antes. Às vezes o paciente nem sabe usar o extensor. Aí como é que vai pedir para usar depois se o paciente não sabe? Aí vai que não... Então é complicado, pessoal. Então é um vídeo que realmente é interessante vocês verem para depois não ficar arrependido chorando. Então retração a gente falou, né? Tem uma coisa que também já entrou, caiu de moda, voltou, que é para evitar essa retração, colocar silicones, né? Então, às vezes, meia prótese testicular, bolinhas de silicone, ou qualquer substância para evitar que esse ligamento suspensor ele refaça. Eu tenho um paciente também que veio aqui depois que foi submetido a um procedimento desse também, e acho que ficou pior do que se não tivesse colocado nada. Então, eu acho que ainda esse coxinha aí de silicone não é tão adequado, tá bom? Bom, vamos lá, vamos para posicionamento. Então, quer dizer, poxa, e aí, faz, não faz? Como é que você que está assistindo aí pode se posicionar com relação a isso, né? O que é que a Sociedade Brasileira de Urologia fala? Ela fala que ela não indica nenhum procedimento para aumento peniano, nenhuma cirurgia de aumento peniano, principalmente paciente de pênis normal, né? Nem a Sociedade Americana de Urologia, tá? A não ser que esteja vinculado a trabalho de pesquisa científica, tá? Então, o posicionamento das sociedades é esse. As sociedades, elas têm responsabilidade, pessoal. Elas só podem liberar um procedimento depois que ele estiver muito bem estabelecido. Então, com essa taxa de satisfação 30 a 65, nenhuma sociedade vai liberar um procedimento desse, né? Pode dar um aval num procedimento desse, né? Então, a gente tem que entender o posicionamento da sociedade. Mas aí eu vou dar a minha posição, né? Que eu falei para vocês que eu ia dar no começo do vídeo, e agora eu vou dar minha posição sobre o assunto. Bom, a sociedade ela tem esse posicionamento mais conservador e ela só pode liberar depois de tudo certinho. Devido a muita gente fazer com expectativa errada, esse índice de satisfação é muito baixo. Na minha opinião, tem gente que se beneficiaria com essas técnicas, esse tipo de cirurgia e ficaria satisfeito? Tem gente que se beneficiaria e que ficaria satisfeito. É um paciente que realmente o tamanho do pênis dele incomoda, né? Não é dismórfico, não é aquele cara que a culpa de tudo porque ele não arruma um emprego é por causa do pênis, porque ele não tem nenhuma parceira é por conta do pênis, porque ninguém gosta dele é por conta do pênis. Não é o paciente psiquiátrico, né? O paciente que é totalmente
né, que tem problemas realmente psicológicos severos, né? Mas é aquele paciente que realmente ele gosta, ele quer, né, ter o aumento, ele é dedicado, ele sabe como funciona, ele sabe as expectativas, né, de como fica a cicatriz, que depois pode fazer uma escrotoplastia, ele às vezes até tem um pênis abaixo da média, né, e queria realmente algum procedimento. É o paciente que tem um ângulo muito forte, né? E isso às vezes atrapalha até ele na penetração, porque quem tem um ângulo muito agudo também pode atrapalhar um pouco. É paciente que tem uma sinéquia, porque de todo jeito você tem a sinéquia peno-escrotal e tem a sinéquia pubo, né, peniana. Então, principalmente depois de fimose, que sobe muito. Então, tem paciente que tem essa sinéquia aqui. Então, pode ser também beneficiado com esse tipo de cirurgia. Então, e é paciente que já usou o extensor, sabe como usa o extensor, não teve tão bom resultado usando certinho o extensor, tem um ligamento suspensor um pouco mais forte, que não foi realmente laceado pelo uso do extensor. Então, assim, ó, na minha opinião, tem paciente que se beneficiaria sim com esse procedimento, mas para se encaixar nisso tudo, são tão poucos pacientes, né, que realmente você faria uma cirurgia dessa, sei lá, cada 6 meses, né, um procedimento desse, se você pegar realmente o paciente que é ideal para essa situação. Então são poucos, né, são poucos. Então se você vê que está um monte de gente operando, muita gente não vai ficar satisfeito. Como a gente vê aqui, infelizmente, no pós-operatório, o paciente vem, né, de outros lugares, às vezes queixando aqui pra gente que não foi aquilo que esperava e tal, porque não foi alinhado essa expectativa, tá, pessoal? Então, você que é inscrito aqui no canal, que sabe, que gosta de informação, agora, depois desse vídeo, você vai pesar se vai fazer o procedimento ou não vai fazer o procedimento, né? Então eu espero que tenham gostado do conteúdo, eu espero que realmente tenha sido informativo, que quem não comentou, comenta, deixa o like e até os próximos vídeos.